Galera, tranquilidade? Vídeo de revisão, então, ó, o enquadramento tá horrível, desculpa aí, então, acontece, vocês que lutem. É... Bom, vamos lá então para o vídeo de revisão, para a prova de vocês. O primeiro tema, Primeira Guerra Mundial, tá? A gente já trabalhou isso nas outras avaliações, então só vou passar bem rapidamente com vocês, ok? Sobre a Primeira Guerra Mundial, é importante a gente lembrar alguns fatores, né, que levaram à eclosão do conflito, né? O primeiro ponto é a gente lembrar da corrida imperialista. Então, a gente pode falar que a Primeira Guerra Mundial é o resultado do conflito do imperialismo na África e na Ásia, atrelado lá, né, à ideia da Segunda Revolução Industrial, atrelado, né, àquela corrida que fez com que Inglaterra e França, que se industrializaram primeiro, já chegaram na África e na Ásia para explorar a matéria-prima, o mercado consumidor, mão de obra daqueles territórios, e a Alemanha e a Itália, que se industrializaram tardiamente, né, acabaram chegando atrasadas nessa corrida e acabaram então desenvolvendo essa rivalidade por espaços a serem explorados na África e na Ásia, ok? Então, de certa forma, a Primeira Guerra Mundial tem como causa a corrida imperialista. É importante que vocês expliquem isso. Tá, e uma segunda causa, o que a gente pode pensar? Aí é o estopim da Primeira Guerra, né? Aí é o assassinato do Francisco Ferdinando, que revela o nacionalismo presente dentro da região dos Balcãs, porque o Francisco Ferdinando foi assassinado por membros, né, daquele grupo separatista da Sérvia, né, no grupo conhecido como Mão Negra, que praticou aquele atentado numa tentativa, né, de promover uma guerra de independência da Sérvia contra o Império Austro-Húngaro. Então esses dois fatores podem ser comentados aí como as causas, né, da Primeira Guerra Mundial, ok? Indo agora para o nosso próximo tema, a ascensão do nazifascismo na Europa, é importante que vocês consigam ali explicar para mim como e por que os regimes totalitários, o fascismo e o nazismo, eles se opõem às democracias liberais, né? Dentro de uma ideia de que Hitler, Mussolini, Francisco Ferdinando, Salazar é, tinham discursos que criticavam a democracia liberal, que eram antidemocráticos, né? E por que eles faziam isso? Porque no entendimento do fascismo, a democracia, a liberdade, a discussão, ela era inócua, ela não servia para nada. Era um bando de gente conversando e na hora de fazer alguma coisa não fazia nada. Então, esse é o discurso que o fascismo mobiliza para criticar a democracia liberal. Lembrem-se, a democracia liberal, como um valor, ela caiu em descrédito pós Primeira Guerra Mundial. No entendimento de que o iluminismo, a democracia, a liberdade individual levou o mundo a um conflito jamais visto até então, né? Então, quando se mobiliza isso nos discursos, a crítica que está presente a essa ideia de que o liberalismo, de que a discussão pela discussão, ela não leva a lugar nenhum. Agora, é óbvio que tudo isso é exclusivamente, né, argumentos que levariam, né, os ditadores fascistas a ter o poder totalmente para eles controlarem com mão de ferro a sociedade, né? Falando agora um pouco sobre a ascensão do fascismo na Itália, por mais que a gente saiba, né, que tenha todo um movimento ali forte de convencimento da população, de manipulação, de propaganda política, né, a gente consegue identificar também pessoas dentro da Itália, da Alemanha, da Espanha, de Portugal, né, que eram adeptos, que ideologicamente estavam junto dos regimes totalitários, né? E um caso muito emblemático disso é a importância que os camisas negras têm na chegada do Mussolini ao poder, né? Então, quer dizer, quando o Mussolini ele começa a fazer aquele movimento de tentar, né, consolidar o Partido Fascista Italiano, de tentar fazer com que o Partido Fascista Italiano chegue ao poder, ele faz esse processo usando uma milícia armada, né? Ideologicamente próxima ao fascismo, ideologicamente próxima ao Mussolini, e que tinha como objetivo combater, por meio da violência mesmo, todos aqueles que eram contrários às ideias, né, do fascismo italiano. Então, quer dizer, por mais que você tenha um processo de convencimento das pessoas, a gente pode falar que tinha assim, adeptos, os camisas negras, né, são um grande exemplo disso, e eles tiveram um papel importante na chegada do Mussolini ao poder, afinal de contas eles propagaram o medo e a violência dentro da sociedade italiana como um todo, ok? Bom,
O próximo tema, então, vai ser em cima da obra do Pablo Picasso, Guernica, ok? E aqui eu só vou comentar algumas coisas porque vocês vão ter que fazer a análise do quadro, tá? Então, relacionando, né, a análise do quadro com a crítica que está colocada ali dentro, né, e com os aspectos que estão colocados ali dentro, né? Como a gente viu, o Guernica, ele expressa, né, um evento que é o bombardeio da cidade de Guernica, né, feita pelos alemães e pelas forças do Francisco Franco durante o evento conhecido como Guerra Civil Espanhola. Movimento que fez, né, com que o Franco chegasse ao poder, né, desse um golpe de Estado, implementasse o fascismo dentro da Espanha, ao mesmo tempo também que a gente sabe era o teste, né, que as forças nazistas tinham para testar, né, a sua guerra relâmpago e todo o seu aparato bélico que estava sendo criado, né? E o Picasso ele faz essa obra justamente para demonstrar a crítica que ele tem e o horror, né, que está colocado ali dentro, ok? Então procurem analisar de uma maneira bastante importante uh, o, o movimento criticado ali, né, na obra do Pablo Picasso, tá? Próximo tema, a ascensão do nazismo especificamente na Alemanha, né? Vocês vão precisar ali retomar, né, alguns aspectos que estavam presentes no Tratado de Versalhes, ok? Identificando, né, quais são aquilo que o Tratado de Versalhes traz para a Alemanha, né? Então é importante que vocês consigam usar ali, né, as informações para tratar das punições, né, que as potências que ganharam a Primeira Guerra impuseram à Alemanha, seja pagando é, meu Deus, como chama isso? Dando dinheiro, né, por conta da derrota, né, ressarcindo, né, as potências da França e da Inglaterra, né, com dinheiro por punição pela Primeira Guerra Mundial. Também a perda de territórios, né, e também o impedimento, né, do exército de se estruturar dentro da Alemanha, tá? E tudo isso, né, evidentemente, tem uma repercussão muito forte dentro da economia alemã, levando então, né, ao surgimento e ascensão do nazismo, pois a economia estava completamente quebrada. Então, é importante que vocês consigam relacionar o Tratado de Versalhes com a crise econômica que a Alemanha passou e, fundamentalmente, uma Alemanha em crise que acaba caindo, né, dentro de um discurso extremamente autoritário, mas que retomava, que mobilizava, inclusive, questões da humilhação pela qual a Alemanha passou uh, no pós Primeira Guerra Mundial, ok? E, por fim, vocês vão ter aí que identificar e caracterizar para mim todos aqueles aspectos que compõem a ideologia nazista, tá? Então, vocês vão ter que conseguir mobilizar aí os conhecimentos de vocês para explicar o que é o arianismo, né, o que é o totalitarismo e o que é aquela ideia, né, que está presente dentro da anulação do individualismo, para que a gente possa explicar qual é a especificidade do regime nazista, né? A anulação, né, a oposição ao individualismo, naquela ideia do Estado total, de que você não importa, importa o que você faz para o seu Estado, né? A ideia do totalitarismo, né, como sendo esse Estado total, tá? Então, abordem aí a questão do totalitarismo impedindo as relações individuais, né, de acontecerem, uma ideia do todo para o Estado, ok? E o arianismo dentro daquela característica, né, da sociedade alemã, da ideologia do nazismo, de se consolidar como sendo, né, uma ideologia que partia do pressuposto de que eles eram uma raça mais evoluída, né, descendentes ali, né, dos arianos, e que, portanto, eles eram uma raça superior às demais, e toda a ideologia nazista transita em torno dessa ideia de arianismo. Fechou? Então é isso aí. Façam boas leituras, tá? Dos textos que eu coloquei, das imagens que eu coloquei. Fiquem atentos aos comandos da questão, ok? E arrasem aí na prova que vocês são da hora e vocês vão arrasar. Certo? Beijo, queridos.